palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos nesta quarta-feira, vamos com a Copa da Grécia, onde temos a equipe do Panathinaikos enfrentando a equipe do PAOK. O último confronto entre as duas equipes, a equipe do Panathinaikos venceu o jogo por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pelo campeonato grego pela equipe do Panathinaikos, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Panathinaikos é a terceira colocada, com 51 pontos ganhos. Já a equipe do PAOK, dos últimos 5 jogos disputados pelo campeonato grego, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do PAOK é a segunda colocada, com 51 pontos ganhos também. Já dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Panathinaikos, 2 empates e 1 vitória para a equipe do PAOK. Melhor opção para esse confronto, rumo de partida de gols, partida acima de 1,5. Playoff da Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Gent da Bélgica enfrentando a equipe do Maccabi Haifa de Israel. Primeiro confronto dessas duas equipes, a equipe do Maccabi Haifa venceu a equipe do Gent por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gent, venceu 1 e perdeu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maccabi Haifa, empatou 1, perdeu 1, venceu 3. Melhor opção para esse confronto, vamos também de partida de gols, partida acima de 1,5. Liga dos Campeões da África, temos a equipe do Al Nassr da Arábia Saudita enfrentando a equipe do Al Ferrari, também da Arábia Saudita. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Nassr, perdeu 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Ferrari, venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, a equipe do Al Nassr venceu 4 partidas e houve um empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Al Nassr para vencer. Copa do Brasil, temos a equipe do River Plate do Piauí enfrentando a equipe do Ipiranga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do River Plate, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ipiranga, perdeu 2 e empatou 3. Nos últimos 2 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do River do Piauí e uma vitória para a equipe do Ipiranga. Melhor opção para esse confronto pela Copa do Brasil, vamos de uma dupla chance, Ipiranga para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do Luton Town. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Liverpool, que é a primeira colocada do campeonato inglês, com 57 pontos ganhos. Já a equipe do Luton Town, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. A equipe do Luton Town é a 18ª colocada, com 20 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou no empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Liverpool para vencer. Liga dos Campeões, oitavas de finais. Temos a equipe do Napoli da Itália enfrentando a equipe do Barcelona da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Napoli, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Barcelona. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance, Barcelona para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Liga dos Campeões, oitavas de finais. Temos a equipe do Porto de Portugal enfrentando a equipe do Arsenal da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3.
Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, venceu todas suas 5 partidas. Melhor opção para esse confronto, vamos pela melhor campanha. Vamos de fora. Arsenal para vencer. Copa do Nordeste, temos a equipe do Vitória enfrentando a equipe do Náutico. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória, perdeu uma, venceu 2, empatou 2. A equipe do Vitória, que é a quinta colocada da fase de grupo, com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Náutico, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Náutico, que é a terceira colocada do grupo, também com 4 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Náutico. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Copa Libertadores, fase também de classificação. Temos a equipe do Porto Caballero da Venezuela enfrentando a equipe do Nacional do Uruguai. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto Caballero, empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nacional do Uruguai, perdeu 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Nacional do Uruguai para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora. Copa do Brasil, temos a equipe do Motoclube enfrentando a equipe do Bahia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Motoclube, empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, venceu 3 e perdeu 2. Os últimos 2 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Bahia. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Bahia para vencer. Também pela Copa do Nordeste, temos a equipe do São Luís enfrentando a equipe do Ituano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Luís, perdeu 1 e empatou 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ituano, perdeu 2 e empatou 3. Melhor opção para esse confronto pela Copa do Brasil, vamos de uma dupla chance. Ituano para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora. Copa Libertadores, fase de classificação, temos a equipe do Aurora da Bolívia enfrentando a equipe do Botafogo do Brasil. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aurora, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Melhor opção para essa Copa Libertadores, vamos de uma dupla chance. Botafogo para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Al Nassr vs Al Fahd, casa, Al Nassr para vencer, Gente vs Maccabi Haifa, partida acima de 1,5. Panathinaikos vs PAOK, partida acima de 1,5. Napoli vs Barcelona, uma dupla chance, Barcelona para vencer ou partida terminando empatada, empate, fora. Porto vs Arsenal, fora, Arsenal para vencer. Liverpool vs Luton Town, casa, Liverpool para vencer. Souza vs Cruzeiro, fora, Cruzeiro para vencer. Arouca vs Botafogo, uma dupla chance, Botafogo para vencer ou partida terminando empatada, empate, fora. Vitória vs Náutico, partida acima de 1,5. Motoclube vs Bahia, fora, Bahia para vencer.